Eclesiastes 3, 1 ao 7 na minha Bíblia diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de chorar e tempo para rir, tempo para prantear e até mesmo tempo para dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Verso 7 finalizando: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Amém? Você pode fechar os seus olhos rapidamente. Tenho certeza que Deus já falou aqui nesse lugar, aqui nesse altar, para que a sua vida seja abençoada após esse culto e durante esse culto. Tenho certeza que Deus está falando no teu coração aquilo que de repente você poderia ter ouvido, aquilo que você realmente necessita estar ouvindo. E eu quero vir aqui nessa noite como profeta de Deus, homem de Deus, para abençoar a tua casa, a tua família e a tua empresa. Onde quer que você colocar as plantas dos seus pés, eu declaro que será abençoado. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por nós desfrutarmos desse lindo e maravilhoso culto no qual o Senhor é o centro e nós colocamos a nossa vida em sua direção. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos andar para onde o Senhor quer que nós cheguemos, ó Pai. Então nos abençoe, nos guarde, proteja, para que muito mais do que escutar aquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações aqui nessa noite, nós possamos praticar e colocar em nossas vidas lá fora. A nosso lar é abençoado porque nós colocamos lá fora as palavras que nós aprendemos aqui dentro. A nossa empresa, as nossas escolas são abençoadas porque nós colocamos em prática, ó Pai, as palavras verbalizadas aqui dentro. Então continue conosco, abra o nosso entendimento espiritual nessa noite. É assim que eu oro e já te agradeço com plena convicção que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, pode dar uma salva de palmas bem alta para o nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Basta uma palavra de Deus e tudo pode mudar. Quantos acreditam nisso? Basta apenas uma palavra. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação do céu e separação do mar, e houve separação do céu e separação do mar. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por meio de uma palavra, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Uma palavra liberada aqui nesse culto tem o poder de mudar a sua história, tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de mudar o seu emprego, tem o poder de mudar aquilo que você acredita. Eu aprendi que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu tenho aquilo que a palavra de Deus diz que e eu posso fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. O pastor El está ensinando aqui pra gente que nós temos que verbalizar, nós temos que declarar, nós temos que confessar que nós somos abençoados. Como que eu vou ser uma pessoa abençoada se eu declaro dias de derrota para mim? Declaro dias sem carro, declaro dias de luta. Como que Deus vai me alcançar por meio da palavra dele se a minha declaração não está em coerência com aquilo que Deus tem a entregar para mim? Então o que eu vejo, meus irmãos, a palavra tem poder. A palavra ela motiva. Em qual sentido? A palavra motiva, ela gera a palavra motivação. E a motivação vem do latim de uma palavra chamada motivus. Aquilo que te motiva é aquilo que te move. Se o seu objetivo não estiver direcionado à palavra de Deus, o nosso movimento vai estar indo ao desencontro daquilo que ele ofereceu para nós. A Bíblia diz que existia um homem centurião romano. Centurião romano diz que um homem responsável por 100 pessoas. Centurião vem de 100. E esse homem, ele cuidava de 100 pessoas. E um dia, tinha um servo dele doente. Ele chegou até Jesus. Jesus, você pode curar o meu servo? E Jesus fala, óbvio, eu quero curar o seu servo. Onde você mora? Eu vou até a sua casa e vou curar esse servo.
E esse centurião romano disse uma das frases mais emblemáticas do Novo Testamento: Jesus, eu sou um homem de poder, assim como o Senhor é. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que eu mando nelas para elas irem para a direita, elas vão para a direita. Eu falo para elas irem para a esquerda, elas também vão para a esquerda. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas dize apenas uma e eu serei, e ele será curado. Você está uma palavra de receber a cura de Deus nessa noite. Você está uma palavra de receber a direção de Deus nessa noite. Mas assim como o pastor falou, a palavra já foi liberada, a palavra já foi entregue, a palavra já foi manifestada. E o que eu vejo muitas das vezes que falta para a gente é assumir posse dessa palavra. E às vezes eu fico triste porque as pessoas procuram Jesus não por causa da palavra missionária, mas por causa daquilo que você falou ministrando louvor. As pessoas procuram Jesus por aquilo que Ele pode fazer e não pela palavra que Ele pode entregar. Teve uma época que Jesus estava pregando e a multidão começou a se reunir ao redor de Jesus. E Jesus estava entregando cura, bênção, revelação e milagre. E o povo estava feliz, alegre e contente. Só que Jesus começou a ensinar o povo. Alimentou materialmente, mas queria alimentar espiritualmente também. E quando Jesus começou a ensinar o povo, exortar o povo, o que o povo fez? Foi embora. Porque não aguentava escutar a palavra de Deus. E os discípulos todos apavorados: aí Jesus, o pessoal está indo embora, você não vai mudar a palavra, você não está com medo das pessoas indo embora? E Jesus disse: e vocês? Vocês não vão embora não? E vocês conhecem a passagem assim como eu. Pedro se levantou, cheio da graça e do conhecimento de Deus, e disse: para onde iremos, Jesus? Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Somente Deus tem palavras de vida eterna aqui nessa noite, meu irmão. Deus quer falar coisas eternas para você, para mudar a sua história. Deus quer falar coisas eternas para você, para mudar o seu caminho, mudar a sua direção. Somente Ele tem palavras de vida eterna, meu irmão. A minha palavra muda. Eu mudo de opinião, eu mudo de roupa, eu mudo de casa. A minha opinião é volúvel. Aquilo que eu acredito hoje, de repente semana que vem eu nem acredito mais. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna, ela não muda. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai entregar, meu irmão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você acredita nisso? Você está comigo? As palavras de Deus não hão de passar. E vem o título da mensagem de hoje. O que eu vejo? Deus está falando a todo momento que Ele vai curar, que Ele vai fazer, que Ele já curou, que Ele já fez. Mas às vezes nós andamos distraídos. Às vezes a gente não percebe que Deus falou. Às vezes a gente não percebe que Deus fez. Às vezes a gente não percebe que Deus declarou. E o título da mensagem de hoje, pedi para o meu filho soltar lá para mim hoje, por favor, lá no Data Show. O título da mensagem de hoje: o Deus que fala no silêncio. Você acredita que Deus fala no silêncio? Você acredita que Deus usa o silêncio para te abençoar? Você acredita que Deus usa o silêncio para te ensinar? Quem aqui já recebeu, entre aspas, recebeu um gelo de Deus? Quem às vezes pensou que Deus não estava falando contigo e sem perceber Deus veio com a resposta depois? Meu irmão, a palavra-chave hoje é silêncio. Olha uma frase sobre o silêncio: o silêncio é o grito mais alto que alguém pode dar. Maneiro, né? O silêncio é o grito mais alto que alguém pode dar. Outra frase sobre o silêncio: nós somos donos daquilo que não falamos, mas somos escravos daquilo que dissemos. Nós somos donos daquilo que nós não falamos, mas a partir do momento que eu falei, eu me torno escravo daquilo que eu disse. Quem nunca se arrependeu aqui de uma palavra mal espaço dita? Quem nunca aqui se arrependeu, entre aspas, de uma palavra mal dizida? Minha gente, tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje por causa de uma palavra mal colocada nossa no passado. Tem muitas coisas que a gente está vivendo hoje de positivo, de uma palavra nossa bem colocada há anos atrás. Pessoas abençoaram, clamaram, oraram pela sua vida e você está aqui nessa noite. Enquanto a partida tem coisas que nós não alcançamos porque lá atrás nós falávamos que nós não éramos capazes. Nós falávamos que nós não teríamos condições. Nós falávamos que nós não teríamos anos para chegar onde Deus está nos colocando aqui. Então as palavras, elas são como flechas. Em qual sentido? Flechas lançadas. A partir do momento que eu lancei uma palavra, não tem volta. Eu preferia, na minha vida, ter tomado uns tapas na cara do que ter escutado algumas coisas que já escutei. Não sei você,
Quantas vezes escutei coisas ali que até hoje me perturbam, né? E eu tenho que orar pedindo para Deus tirar esse pensamento de mim. A palavra é como uma flecha. A partir do momento que ela saiu do arco, eu não tenho mais controle para onde ela vai. Já viu aquela expressão, em boca fechada não entra? Em boca fechada não entra mosca. Só que é um detalhe, não confunda silêncio com omissão. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está ouvindo a sua causa. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está ouvindo a sua oração. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando em seu favor. Olha outra frase. O silêncio não é para os fracos, o silêncio é para os sábios, para aqueles que entendem que o poder não está no barulho, mas está no controle. O controle não está no barulho, está no controle. O silêncio, ele potencializa os sentidos, porque quem fala muito, quem fala pra caramba, não tem tempo para prestar atenção naquilo que as outras pessoas estão dizendo. Quando eu fico em silêncio, os meus sentidos são potencializados, do tipo, minha audição, minha visão, meu tato, meu paladar e meu olfato. Eu lembro que quando eu saí com a minha esposa pela primeira vez, Letícia, eu fui tomar um sorvete, um açaí lá no calçadão, e eu lembro que mulher fala pouco, né? Eu fiquei acho que 70% do tempo ouvindo e 30% falando, mas glória a Deus por isso, não tem problema. Ela não está aqui, não vai saber disso. E eu lembro que ela estava naquele dia com um baita perfume. Um perfume maneiro, um perfume que eu desconhecia. E fiquei 1 mês namorando ela, 2 meses namorando ela, depois ela nunca mais usou esse perfume. E eu esqueci. Passou-se agora 3, 4 meses atrás, alguém passou perto de mim com o perfume que ela usava no início do nosso namoro. E eu perguntei para a esposa, e a esposa? Cadê aquele perfume que você usava lá quando começou a namorar comigo? Olha para você ver como que o sentido, né, ele é atento. Às vezes um cheiro, né, chama a nossa atenção. E sabe o que ela disse? Esse perfume era da minha mãe. Eu me apaixonei pelo perfume da sogra. E a sogra não está aqui hoje, né? Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, meu irmão. É em silêncio que nós exaltamos o bom perfume de Cristo aqui nessa terra. As pessoas querem chegar até Deus pelo cheiro de Deus que você exala na sua casa, na sua família, na igreja a qual você frequenta, no trabalho onde você coloca as plantas dos seus pés. Você é o bom perfume de Cristo aqui na cidade de Cruzeiro, amém? Aleluia. Eu sou um bom Malbec de Cristo. Meus irmãos, nem sei onde eu estava, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre ficar em silêncio? A Bíblia diz o seguinte, caminhando para o nosso meio e fim. A Bíblia diz que até o insensato passará por sábio se ficar em silêncio. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então até aquela pessoa que é insensata, se ela ficar em silêncio, ela vai parecer que tem entendimento. Segundo Provérbios 17, 28. Olha o que Tiago disse. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se você não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha o que o Tiago disse. Se o cara não tropeça no falar, aquele cara é perfeito. A ponto, né, Tiago continua dizendo, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Meu irmão, quem domina a língua, domina o corpo. Fala para o irmão que está do seu lado. Quem domina a língua tem possibilidade de dominar o corpo. Pergunta para ele agora, você domina a sua língua? Pergunta difícil para fazer no culto de domingo à noite, né? Finalizando, Provérbios 29, 11. O tolo revela todo o seu pensamento. Gente, não sou eu que estou falando. É a Bíblia, Provérbios, escrito por Salomão, dos homens mais sábios que pisaram na face da terra. Olha o que o Salomão disse. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Meu irmão, sabe os problemas que a gente está vivendo? Muitas das vezes é porque a gente não ficou em silêncio. É porque às vezes a gente não calou a boca. É porque às vezes a gente, ao invés de escutar aquilo que estava acontecendo, a gente quis falar mais do que era necessário. A Bíblia fala que aquele que consegue guardar o seu segredo até o fim, esse é sábio. E é isso que Deus tem pra gente nessa noite. O que eu vejo? Algumas pessoas querem comprar um carro e antes de comprar o carro saem falando para todo mundo. Tem pessoas que querem comprar uma casa e antes de comprar a casa saem falando para todo mundo. Tem pessoas que querem fazer viagem e antes de viajar saem falando para todo mundo. Erlan, você tem algo contra isso? Fala, e se a pessoa não conseguir? Se a pessoa não conseguir comprar um carro, uma casa, fazer a viagem que tanto ela quer?
Meu irmão, por que eu vou me comprometer diante de vocês aqui de uma situação que eu não sei o que vai acontecer no futuro? Deus está pedindo para a gente hoje silêncio. A palavra de Deus hoje é silêncio. Então, silêncio e tenha cuidado com as palavras que você verbaliza dentro da sua casa. Sabe, conheço alguns filhos que não querem vir para a igreja porque dentro de casa pai e mãe ficam falando mal do ministério. Pai e mãe falam que o pastor não presta, que o presbítero não presta, o missionário não presta. Como que o filho vai vir para a igreja se eu verbalizo coisas negativas dentro da minha casa? Tem uma história que diz o seguinte: um rapazinho, que o pastor foi na casa de uma família, ele chegou naquela casa daquela família para tomar um café, e a criança começou a olhar para o pastor, ficou olhando para o rosto do pastor, e o pastor ficou meio incomodado com a cena, sem entender por que essa criança está olhando para mim. E o pastor brincou com aquela criança: e aí, o que você está olhando? Sabe o que a criança disse? É que o meu pai disse que o pastor é cara de pau. Gente, aquilo que a gente verbaliza em casa tem um poder de abrir e fechar possibilidades. Quem está entendendo? Muitas mulheres não querem casar hoje porque escutaram a vida inteira a mãe dizendo que o homem não presta. Escutaram a vida inteira a mãe dizendo que o marido não ajuda em casa, que o marido é preguiçoso, que o marido é isso, que o marido é aquilo. Meu irmão, como que meu filho e minha filha vai crescer entendendo que o homem não presta, que o homem é isso, que o homem é aquilo? Palavras mal verbalizadas. O que eu vejo? Eu tenho que ficar em silêncio. Como que nós vamos ouvir Deus se nós não paramos de falar? Como nós vamos ouvir Deus se eu não paro de falar? Meu irmão, o silêncio não é um sinal de fraqueza. O silêncio é um sinal de força e poder. E para mim entrar na palavra aqui, caminhando por fim, pesquisas comprovam que, olha para você ver a eficácia do silêncio na nossa vida física. Pesquisas comprovam que a pessoa que fica em silêncio, ela pode elucidar ideias, fortalecer a sua memória e ajudar no tratamento de depressão, além de prevenir doenças cardiovasculares. Olha a chave aí, só ficar em silêncio. É só não sair falando tudo, falando com todo mundo, expressando tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que acha. É só ficar em silêncio, e a própria ciência diz que isso traz um resultado físico para a nossa vida. Pergunto para vocês, quem fala mais, homem ou mulher? Homem? Mulher? Eu dei uma pesquisada ali para tentar entender mais ou menos, mas segundo a pesquisa que eu vi, as mulheres falam 13 mil palavras a mais do que os homens diariamente. Fica a dica aí, né? Eu durmo com a Letícia falando, quando a gente acorda, você não vai falar comigo? Eu falei: ô tia, eu estava conversando com você até minutos atrás. Vou falar mais do que? Você sonhou com alguém? O que eu vejo, meu irmão? O poder está no silêncio. O poder está no silêncio. O poder está no controle. O poder está em aquilo que eu não expresso por meio da minha língua. Existe um testemunho lá da Lagoinha que eu compartilhei no passado, alguns vão lembrar. Existia um homem, né? Esse homem não era crente, a mulher dele era crente pra caramba. Só que a mulher dele queria trazer ele para a igreja. Só que quando a mulher queria trazer ele para a igreja, ela não tinha sabedoria, porque ela sempre ficava atritando com o marido dela. Se você não vier para a igreja, você vai para o inferno. Se não vier para a igreja, eu vou separar de você. Se não vier para a igreja, eu vou ficar brigando com você. Eu vou dormir em lugar diferente. E um dia, essa mulher procurou o pastor. E o pastor, cheio de graça, conhecimento, sabedoria de Deus, falou: ô mulher, fica brigando com seu marido, dá um testemunho. Então, a minha sugestão para você, mulher, é que você fique em silêncio. Quando seu marido começar a brigar contigo, fica em silêncio. Quando seu marido começar a, de repente, falar alguma coisa que você não gosta, fica em... Passou um mês, aquela mulher em silêncio. Passou 2 meses, aquela mulher em silêncio. Chegou no 3º mês, aquela mulher em silêncio. O marido procurou a mulher porque ele queria ir na igreja. Ele foi para a igreja, se converteu, batizou, congregou com a mulher na igreja. E o pastor perguntou para aquele marido: e aí, marido, o que te levou a se converter e vir para os caminhos do Senhor? E o marido, cheio de graça e de conhecimento de Deus, disse: se existe um Deus que cala a boca da minha mulher, eu quero servir esse Deus.
Desculpa, mulherada, desculpa, é que eu tô com o microfone aqui. Eu tô exagerando. Meu irmão, 3 dicas aqui eu finalizo. Não sei que horas que são, deixa eu ver. Caminhando para o fim. 3 dicas para vocês sobre o silêncio. E aqui eu finalizo. Primeira dica, conselho sobre o silêncio. Silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém. Primeira regra do jogo, você não precisa provar nada para ninguém, tá ligado? A Bíblia diz assim: a ninguém devais nada, a não ser o... Você não deve nada para ninguém. Jesus já pagou o preço da sua vida, né? Jesus já pagou o preço da sua história. Você não tem dívida com as pessoas lá fora, o preço já foi pago. Lá na Bíblia diz tetelestai, o preço já foi pago. Jesus pagou o preço por nós. O nosso Deus não foi caloteiro. Quando Jesus morreu, foi a forma, a moeda para pagar aquele preço. Jesus, por meio de Deus, Deus por meio de Jesus não ficou devendo nada para ninguém. Então você não deve nada para ninguém. Meu irmão, ninguém paga o seu boleto, então fique em silêncio. Por que tantas vezes a gente tem que ficar se justificando para os outros? Por que eu tenho que ficar compartilhando cada luta, cada boleto e cada problema que eu estou vivenciando lá fora? Deus está pedindo silêncio para a gente aqui à noite, nesse momento. Você consegue conquistar uma vitória e não publicar nas redes sociais? Não que seja errado publicar nas redes sociais. Você consegue ir para uma praia e não compartilhar no Facebook, Instagram, na internet? Meus irmãos, eu estou casado, vai dar 3 anos agora em fevereiro, cara, e graças a Deus o casamento é uma bênção. Eu estou 3 anos de casado, já vivi 6 luas de mel com a esposa, viajando, curtindo, desfrutando. E para mim a maior bênção da lua de mel que eu consigo viajar com ela é não postar nada e ninguém saber. Eu aviso meus pastores, meus líderes, eu aviso os amigos, não vou estar aí domingão, mas estou viajando e curtindo com a esposa. Porque eu tenho a sensação que as pessoas, se não colocarem na rede social, se as pessoas não souberem, ela não fica feliz de estar viajando. Não fica feliz de estar desfrutando, de estar curtindo aquilo que Deus proporcionou. É errado publicar? De forma alguma, mas publicar significa tornar público aquilo que Deus te deu, meu irmão. Deus deu para você. Aquilo que Deus te prometeu é seu. Aquilo que eu mais tenho de íntimo com a minha esposa é meu relacionamento. Eu não vou ficar expondo tudo que acontece com ela. Eu viajei agora, foi em, não sei, julho, agosto, estava com ela numa das luas de mel. Cara, foi da hora, a gente andou de barco, a gente andou de bicicleta, a gente estava no Rio de Janeiro, a Letícia quase atropelou um gringo. O gringo começou a xingar a Letícia em inglês. Eu comecei a dar risada do cara que estava xingando a Letícia, a gente deu risada no final e a noite foi só vitória também, e graças a Deus por isso. O que eu vejo? Ué. Nossa, foi natural. Eu esqueci de dar o duplo sentido, mas teve duplo sentido também, não tem problema. Meu irmão, não devo nada para ninguém, cara. Eu não preciso da validação de ninguém. Curta a sua esposa, marido. Marido, curta a sua esposa. Esposa, curta seu marido. Você não precisa mostrar para os outros. A felicidade, ela é consequência. Eu acho que é mais bonito a pessoa entrar na academia e não falar para ninguém do que ficar registrando todo o processo e as pessoas tentarem enxergar a evolução. O mais legal é eu estar na academia, daqui 6, 7 meses as pessoas enxergarem que eu estou forte, que eu estou bem, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Do que eu ficar semanalmente, dia após dia, gente, não é indireto para ninguém, porque eu não estou usando a rede social, cara. Deus sabe que ninguém sobe aqui nesse altar para dar indireta para ninguém. A grande questão é, às vezes eu assumo um compromisso diante dos outros, como se as pessoas pagassem meu boleto, como se as pessoas pagassem a nossa viagem. Então fique em silêncio. O que Deus entregou para você é para você e para o seu marido, para a sua família, para a sua igreja. Seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa que tem possibilidade de descoberta, seja uma pessoa misteriosa. O nosso Deus é um Deus de mistério. O nosso Deus, Ele não fala tudo e entrega nas nossas mãos. O nosso Deus dá de pouquinho em pouquinho. Ele fala de pouquinho em pouquinho, Ele compartilha de pouquinho em pouquinho. Então não sai entregando tudo para os outros. O que mais você tem de precioso na sua vida? O que as pessoas sabem sobre a sua vida? Primeiro conselho, silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém. Como você está entendendo? Caminhando para o nosso meio e fim. Segunda dica de hoje: não, silêncio, não se defenda. Silêncio, não se defenda. Como assim não se defender? Jesus, ele foi preso injustamente por Pôncio Pilatos. E quando Jesus estava sendo preso, carregado por uma pena de morte, na madeira que ele carregava em suas mãos, Pôncio Pilatos começou a questionar ele: você não é filho de Deus? O pessoal começou a zombar ele: você não é Deus, você não tem um poder, chama os anjos para te resgatar.
Chama as pessoas lá da eternidade para estar contigo. Sabe o que Jesus fez? Não respondeu. Meu irmão, para toda regra existe uma exceção. Mas eu aprendo na Bíblia, lá no Sermão do Monte, com o próprio Jesus: se alguém bater na minha face direita, eu tenho que dar a face esquerda. É bíblico. Outra coisa que eu aprendo na Bíblia, no Sermão do Monte, a Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, porque fala que é muito fácil amar os nossos amigos, aqueles que nos amam. Então, quando alguém nos criticar, quando alguém bater na gente, quando alguém fizer o mal, meu irmão, fica quieto. Como você não entendeu? Pode falar uma coisa? Pare de responder cachorro, porque quem responde cachorro é porque aprendeu a latir. Pare de responder toda a crítica que chega até você. Se eles estão falando de você pelas costas, significa que você está na frente, amém? Se eles estão falando de você pelas costas, significa que você está pela... Deus falou para mim uma vez: Darlan, ou você se defende, ou eu defendo você. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Darlan, ou você se justifica, ou eu justifico você. Ou você fala, ou eu falo por você. Sabe o que Deus falou para mim? Darlan, cala sua boca, cara. Às vezes você fala coisas que não é para ser falado. Às vezes você faz coisas que não é para ser feita. E como que eu vou te defender se você tomou a frente daquilo que eu queria fazer na sua vida? Meu irmão, já disse para vocês, Deus, Ele não quer a sua vida. Na verdade, Ele quer acabar a nossa vida para que nós possamos viver a vida que Ele entregou em nossas mãos, amém? Não tem a ver com viver a minha vida, não tem a ver com falar as minhas palavras. Eu falo a palavra de Deus, eu vivo a vida de Deus, eu declaro as bênçãos de Deus para a sua vida, amém? Para. Silêncio, fala para a pessoa que está do seu lado, cala a boca um pouquinho, vai. Puxado, né? Meus irmãos, não é fácil falar isso aqui na frente, não. Meus irmãos, eu não vim aqui como exortador, longe disso. Eu venho aqui, cara, como um provocador. Eu gosto dessa palavra, provocar. Eu quero ser um provocador de Deus na sua vida, para provocar você a pensar, provocar você a fazer, provocar você a mudar, porque é isso que Deus tem para a nossa geração hoje, que nós provoquemos a mudança que vai acontecer lá fora. Mas para a mudança acontecer lá fora, ela acontece primeiro dentro de nós. E o que Deus tem falado? Fique em silêncio, não se defenda. Eu aprendi casado, eu aprendi com a minha vida, meu irmão, que se eu quiser ter paz, eu preciso abrir mão do entendimento. Se eu quiser ter paz, eu preciso abrir mão do entendimento. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento cuidará de nós, meu irmão. Eu aprendi que no casamento, ou eu sou feliz, ou eu tenho razão. Meu irmão, não dá para ter tudo. Mas eu vejo que a paz, entendimento, a razão está relacionada com o silêncio. E eu até acredito que o antigo presidente nosso lá, o Jair Messias Bolsonaro, o momento que ele mais causou pânico na Rede Globo, nos adversários dele, foi após a eleição. Porque antes da eleição estava todo mundo falando tudo, todo mundo xingando todo mundo, estava aquela bagunça. Só que quando saiu o resultado das urnas eletrônicas, não sei se vocês lembram, o Bolsonaro acho que ficou uns 3, 4 dias sem se manifestar. A Globo já falou que ele ia dar golpe de Estado, a galera já falou que ele ia acabar com o Brasil, que ia fazer isso e aquilo. Meu irmão, olha o poder do silêncio. Eu até acredito que uma das grandes falhas do Bolsonaro foi falar bastante, né? Se ele ficasse um pouquinho mais em silêncio, talvez seria presidente hoje, mas é assunto para outro momento. Então, segunda regra, silêncio, não se defenda. Terceira regra do jogo, silêncio para ouvir a voz de Deus. Aqui é o caminho para o fim. Silêncio para escutar e ouvir a voz de Deus. Jeremias 33:3, melhor dizendo: clama a mim e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, secretas, que você ainda não sabe. Sabe, meu Deus, Ele está querendo compartilhar segredo contigo nessa noite. Deus está querendo compartilhar com você histórias. Deus está querendo compartilhar com você experiências. Deus está querendo compartilhar coisas que Ele nunca falou no ouvido de ninguém. Só que para isso, eu preciso ficar calado. Para isso, eu preciso ficar em silêncio. Porque quando eu falo, eu não consigo ouvir. Porque quando eu falo, eu não consigo discernir. E o que Deus tem pedido para a gente é silêncio. Lá em Mateus 6:6, se eu não me engano, diz assim: quando você entrar no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o seu pai. E o seu pai que te vê em secreto te
recompensará. Meu irmão, tem a ver com silêncio. Quem está entendendo? Alguém está comigo aqui, está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, tem a ver com silêncio. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. O católico, com todo respeito ao católico, ele fica lá rezando o terço, Ave Maria, Pai Nosso, não é por muito falar. É por ouvir a palavra de Deus e sermos flechas precisas rumo ao objetivo que Deus estabeleceu para nós. Não sei vocês, mas quantas vezes eu orei dentro do meu quarto, de porta fechada. Falei, Deus, faz isso, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, amém, em nome de Jesus, fui embora. Já conversou com alguém que não deixa você falar? Você conhece alguém que convive com você, que fala pra caramba e não deixa você falar? Tá cheio de gente apontando pros outros aqui, vocês não estão vendo. Tem gente apontando pro lado, pro outro, pra trás. Você conhece alguém? Gente, às vezes com Deus é assim. A gente fala, Deus, quero estabelecer um diálogo contigo. Eu ajoelho no meu quarto, na minha sala, eu começo a trocar ideia com Deus, e quando Deus vai começar a falar comigo, eu vou embora. Que monólogo que é esse? Como que Deus vai responder? Eu desejo do fundo do meu coração que Deus traga mais silêncio para o nosso comportamento aqui nessa noite, para que nós possamos cumprir o terceiro princípio aqui: silêncio para ouvir mais a voz de... Sabia que na Bíblia tinha um período chamado interbíblico? Acho que vocês conhecem, assim como eu. O que foi o período interbíblico? Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o povo. Gente, 400 anos. Até Deus se cala. Até Deus se cala. E aí, será que nós temos nos calado para ouvir a voz de Deus? Sabe, eu vejo às vezes que nós estamos dispersos, igual eu já comentei com vocês. Meu irmão, eu não me calo com medo do diabo. Eu não me calo com medo de alguém jogar praga em mim, porque eu já falei com vocês, meu irmão. Quem está em Deus, se Deus estiver nele, cara, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o inimigo não tem o poder de tocar na sua vida. A Bíblia diz: maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que eu vejo? O grande problema não é aquilo que eu falo, é quem está no controle da minha vida. Meu irmão, o Espírito Santo não divide espaço com ninguém. O nosso Deus não divide a glória com ninguém. Se você estiver em Deus, você pode falar o que você quiser. A grande questão é o seguinte, que às vezes quando nós assumimos compromissos com os outros, daquilo que eu poderia guardar para a minha vida, eu tenho que dar resposta para alguém. É tempo da gente ficar mais quieto e ouvir a voz de Deus. Sabe, tem um segredo com Deus. Tem coisas que eu troco ideia com Deus, nem minha esposa sabe, cara. Tem coisas que eu troco ideia com Deus, ninguém nem imagina. Tem coisas que Deus falou para mim e pessoas nenhuma do meu convívio imaginam coisas que Deus já falou para mim. É tempo da gente silenciar as vozes de fora e começar a ouvir a voz de Deus dentro de nós. Quem está entendendo? Meu irmão, nunca tive depressão, ansiedade, crise do pânico, com a glória de Deus. Mas assim como qualquer outro jovem que eu sou jovem, ainda tenho 31 anos de idade, a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade. Eu lembro que antes de casar, já estava noivo, passei por uma grande luta lá dentro de casa. E eu lembro que, cara, Deus falou comigo no quarto. Eu estava em cima da cama e eu não estava conseguindo sair da cama para trabalhar. Na época eu estava mais ativo na minha empresa. Eu não estava conseguindo sair da cama, já era da IECP, já era líder, já era um tanto de coisa, mas não estava conseguindo sair da cama por causa das lutas, das tristezas e das dificuldades. Só que no quarto dos meus pais, o pastor já foi lá com a missionária, acho que o Lucas já foi lá. Lá no meu quarto tinha um saco de boxe, que eu sempre gostei de luta, de esporte. No meu quarto tinha também medalhas, porque eu fiz judô na minha vida durante 5 anos. Tem mais de 50 medalhas lá em casa. E lá no meu quarto tinha também um quadro com fotos dos meus amigos, das pessoas que eu amava. E um dia Deus, cara, na sua imensidão de bondade, eu sem conseguir sair da cama, Ele começou a falar comigo. Eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia expressar uma comunicação porque eu estava infeliz, eu estava triste. E Deus veio com uma palavra de consolo. Porque você sabe, assim como eu, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu chorei de noite e Deus veio com a resposta de dia. Sabe aquele saco de pancada que tinha no meu quarto? Deus falou para mim: levanta, guerreiro. Falou para mim: irmão, se você acredita ou não acredita, não tem problema, eu estou em paz com isso. Ele falou para mim: levanta, guerreiro. Tá vendo esse saco de pancada? Você é um lutador, cara.
Eu te botei nesse mundo para você lutar e combater as coisas desse mundo. Tinha as medalhas ali no canto. E Deus falou para mim: você já venceu. Desculpa. Deus falou: tá vendo aquelas medalhas? Você já passou por tanta luta, cara, e venceu. Já passou por tanta dificuldade, saiu vitorioso, cara. Deus apontou para as fotos que estavam naquele quadro meu e falou que Ele tinha selecionado amigos para me abençoar. Tinha selecionado pessoas para andar de mãos dadas comigo. Meu irmão, Deus ainda fala com a gente, amém? Deus ainda fala com os seus. O problema é que a gente fica falando tanto, cara. A gente fica falando tanto sem parar, que a gente deixa de escutar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está declarando. Meu irmão, é tempo de ouvir a voz de Deus, amém? É tempo de entender aquilo que Deus tem falado para a nossa geração, meu irmão. Essa igreja é uma bênção, Deus fala aqui nessa igreja. Tem irmãos abençoados aqui nesse lugar e Deus fala pela vida dos irmãos abençoados que estão aqui nesse lugar, meu irmão. Não tem a ver com ser igreja somente dentro da igreja, a gente é igreja fora daqui também, meu irmão. Aqui é uma reunião, mas o culto permanece lá fora. O culto começa quando você acorda, meu irmão. O culto começa quando você ajoelha e se coloca de oração debaixo daquilo que Deus tem estabelecido para você dentro da sua casa. Não pare de orar. Aprendi com o pastor Elton. Pastor, não sei se minha cabeça está boa aqui. O pastor está com uma série de mensagens. Não pare de orar. Não pare de se preparar para a volta de Deus. Não pare de buscar ao Senhor. E no último domingo o pastor falou: não pare de se esforçar, meu irmão. Ficar em silêncio é sinal de esforço. Quando alguém te critica, fica quieto e deixa Deus responder por você. Quando alguém fala mal de você, meu irmão, fica quieto e deixa Deus responder por você. Quando o marido estiver fazendo coisas que não tem nada a ver, deixa o marido fazer e deixa Deus responder por você. É tempo de ficar em silêncio, cara. Finalizo. Coloca para mim multimídia. E aqui eu finalizo. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 9. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 9. Vou pedir para você ficar de pé junto comigo. E aqui eu finalizo. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 9. Eu quero te encorajar para ler com força aquilo que Deus tem falado sobre você aqui nessa igreja, aquilo que Deus tem proclamado para a sua vida e para mudar a sua história. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus vai te exaltar, meu irmão. O meu Deus quer exaltar a sua vida. Meu Deus, Ele